rasguei 60 mil reais na minha vida. Se tivesse tido o pensamento que eu tenho hoje, jamais eu teria financiado qualquer coisa na minha vida. Eu nunca teria financiado nada. Porque você não deveria nunca, em hipótese nenhuma, entrar no financiamento. E hoje eu não venho aqui te falar sobre os juros que são altos, que você vai pagar 2 carros e só vai levar um, ou que você vai comprar um carro e quando você terminar você já vai estar precisando comprar outro. O vídeo não é sobre isso, negativo. O vídeo nós vamos falar aqui sobre coisas muito maiores e muito mais importantes que você deveria saber antes de assumir um financiamento, seja ele de carro, de casa, de moto ou qualquer outro tipo de dívida a longo prazo, né? Não estou falando somente de carro, tá? Não é um vídeo para te ensinar a fazer economias nem nada, mas eu vou te falar tudo que impacta na sua vida a partir do momento que você faz o financiamento e como financiamento me prejudicou durante vários anos da minha vida, gente, desde quando eu me entendo por gente. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu espero que vocês não passem por isso assim como eu passei. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no carro por falta de tempo mesmo, não é proposital, tá bom? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para esse vídeo e hoje ainda para vocês. Eu tô numa correria danada. Para quem não sabe, eu tenho 4 canais e esse é só um deles, né? Então eu já vou focando aqui e vou falar para vocês o seguinte: os pontos principais que atrapalharam minha vida e quanto dinheiro eu já perdi fazendo financiamento, por que isso me prejudicou tanto e tudo que eu tive que abrir mão na minha vida por ter financiamento para pagar. A primeira coisa é que eu gastei muito dinheiro com juros, né? Desde os meus 20 anos, 22 anos, gente, quando eu tirei minha carteira de habilitação, eu falei que eu queria um carro de qualquer forma. E para ser bem sincero para vocês, na época eu trabalhava como manicure e pedicure e eu já tinha condições sim de pagar um financiamento, tá? A parcela. Só que, gente, quando a gente assume uma prestação e assume uma parcela, a gente não entende o tanto de outras coisas que a gente vai ter que abrir mão para poder estar assumindo aquele compromisso. Às vezes você pensa assim, ah, mas a parcela é só 1.000 e o meu salário é 3.000, tá? Mas vai sair R$1.000 todos os meses da sua mão, sabe? Aí, às vezes você pensa, ah, mas se você não fizer o financiamento, você não consegue comprar nada. Gente, negativo, não é assim, tá? Se você não fizer financiamento, você vai conseguir também. Não tem problema você não fazer o financiamento. E a primeira coisa que eu vou te falar é sobre isso. Quanto dinheiro eu já perdi? Eu já perdi muito dinheiro, gente. Fazendo as contas da minha vida inteira, eu já perdi mais de 60 mil reais em juros, tá? Em juros, não foi assim, ah, eu paguei e desvalorizou. Não, eu rasguei 60 mil reais na minha vida. E se eu não tivesse tido esse pensamento, se eu tivesse tido o pensamento que eu tenho hoje, jamais eu teria financiado qualquer coisa na minha vida. Eu nunca teria financiado nada. Por quê? Porque eu teria hoje na minha conta mais de 60 mil reais que eu literalmente joguei pelo ralo e rasguei. Quando eu tinha 22 anos, eu tirei minha carteira de habilitação e eu falei pra mim mesma que eu ia ter um carro de qualquer maneira, gente. E o meu marido, ele tinha acabado de comprar uma moto também financiada, porque ele tinha acabado de tirar a carteira de motorista dele. E aí eu falei, bom, já que você comprou e realizou o seu sonho, agora eu vou realizar o meu, porque nós dois éramos independentes, todos dois trabalhavam, todos dois ganhavam o seu dinheiro próprio e podia investir no que quisesse, né? A gente sempre foi assim, um apoiava o outro, mas eu queria muito um carro e ele queria muito uma moto. Pra não dar briga, eu falei, então eu vou comprar o carro e você compra a sua moto. Fomos nós dois, cada um entrou em um financiamento. O problema já começou ali porque eu ganhava um dinheirinho bom que dava para bancar as parcelas, porém, gente, os imprevistos da vida acontecem. E aí que eu te falo o porquê de você não fazer financiamento. Quando você tem um financiamento, uma dívida grande para pagar, principalmente se for um carro ou uma casa própria, se torna refém de tudo que você faz por causa daquele financiamento. Por exemplo, teve vezes na minha vida que eu tive que abrir mão de fazer várias coisas que eu queria, né? Várias coisas que eu tinha condições de fazer. Eu morava longe, distante da minha mãe. Muitas vezes eu queria ver ela. Muitas vezes eu queria comprar uma passagem de ônibus que fosse e ir ver minha mãe. Eu não podia porque eu tinha aquela parcela para pagar. Já tive muita vontade de fazer as coisas tipo sair para comer uma pizza, sair com a minha família para passear, mas não podia porque tinha parcela do financiamento para pagar. Já chegou vezes na minha vida, gente, não foi só desse carro, que eu já tive 3 carros financiados, 3 burrice que eu fiz na minha vida, e todas as vezes
que eu passava um perrengue, eu falava, nunca mais eu vou fazer isso. Por quê, gente? É muito ruim você abrir mão de necessidades básicas, como, por exemplo, fazer uma unha, ir num restaurante, fazer um pequeno passeio, qualquer coisa de lazer que traga um pouco de sentido para sua vida. Porque tem gente que vai falar assim, mas passear, ir num restaurante, comer uma pizza, isso aí não tem problema ficar sem. Gente, tem problema sim, porque eu acho que o dia a dia, você só ficar dentro de casa, você não ter como sair para fazer nada, você não ter um dinheiro para tomar, sei lá, uma cervejinha para quem gosta, ou você passear com a sua família um final de semana, é muito ruim isso, gente. Você vê as pessoas vivendo e você não poder viver, porque tudo que você ganha é para você pagar o financiamento, sabe? Sem contar que às vezes você tá num trabalho fixo, efetivo, um CLT, ou até um concurso mesmo que você passou, e você fica refém de prestações porque você achou que podia antecipar os seus sonhos e comprar sua casa, seu carro, comprar tudo que você queria, e aí você compromete mais de 70% do seu salário com dívidas, e o que te sobra é o quê? É 30% ali para você comprar a sua compra do mês e pagar a sua energia. E muita gente vai falar, mas que bom, porque se eu não fizesse isso eu não teria. Gente, você tem noção do tanto de coisa que você tem que abrir mão, ou que você tem que deixar de apostar e de sonhar porque você tem uma dívida para pagar? Tem muita gente que está num emprego fixo, gente, de um salário mínimo, mas não pode sair de forma alguma, não pode tentar nada, não pode tentar apostar em nada, não pode mudar de emprego simplesmente porque tem aquela dívida ali para pagar todo mês, que se ela deixar de pagar 3 meses, ela perde a casa dela, porque se ela deixar de pagar 3 parcelas do carro, ela perde o carro dela. Então, querendo ou não, você acaba ficando refém de uma dívida que não sai do seu pé, ela dorme com você, ela acorda com você, sem contar que não vale a pena, gente. Financeiramente falando, é muito ruim fazer o financiamento, eu não teria nada. Porque se eu fizesse financiamento, eu não teria minha casa própria. Você teria sim, se você tivesse um pouquinho de controle financeiro para você juntar o seu dinheiro. Mas se eu fosse juntar, eu ia demorar muito a realizar meu sonho, porque eu prefiro realizar meu sonho agora que eu tô nova. Mas se você empatar a sua vida agora, talvez você não tenha energia suficiente para estar apostando em algo que vai fazer você crescer literalmente e conseguir comprar todas as suas coisas, sabe? Ou então guardar dinheiro suficiente para ter uma liberdade financeira no futuro. Se você faz financiamento, você está atrasando o seu processo de estar conquistando sua independência financeira. Leidiane, não vale a pena fazer nenhum tipo de financiamento? Existe um tipo de financiamento que eu acredito que vale muito a pena e eu vou contar para vocês aqui agora. Deixa eu só estacionar aqui. Eu direi para vocês que só existe um tipo de financiamento que vale a pena. E esse financiamento, ele é um investimento, ele nem é um financiamento. Por exemplo, quando você compra um terreno que está num local onde ele é barato, efetivamente ele é um terreno barato, ou é uma casa que está num local que tem muita valorização ao longo dos anos, e você vai comprar uma coisa que vai valorizar durante os anos, vai valorizar muito mais do que valorizaria o seu dinheiro se ele tivesse guardado no banco. Essa é uma das opções. Ou então, quando você compra um apartamento, uma casa ou um terreno no leilão, onde você compra com muito desconto, muito abaixo do valor de mercado, que só o ato de você estar adquirindo aquilo ali já está valorizando o dinheiro que você tinha em caixa, né? Se você compra uma casa que vale 1 milhão por 500 mil, você já dobrou seu patrimônio para 1 milhão automaticamente. Só nesses casos que vale a pena sim você tentar fazer um financiamento, tentar fazer um parcelamento, porque na própria caixa, quando você vai fazer um investimento, você vai comprar uma casa, alguma coisa assim no leilão, tem como você também financiar aquilo e também parcelar sem juros. Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o assunto nem é esse, a questão de comprar e nem nada mais. A questão é, por que eu aprendi na minha vida que o financiamento, para mim, para muita gente, é um terror. Porque às vezes a gente acha que a gente pode ter alguma coisa ou alcançar alguma coisa antes do tempo certo, antes da hora certa, tá antecipando algum sonho que a gente tem, que é o sonho da nossa vida, mas que na verdade vai virando uma frustração, porque você tem que abrir mão de muita coisa importante no seu dia a dia. Talvez a sua realidade hoje é uma, mas amanhã vai ser outra. Você ganha um salário mínimo aí, já está assumindo uma prestação de R$1.000 por mês, pela emoção, não sabe como vai fazer para pagar, não conta com um problema que pode aparecer de última hora, e isso acaba te pressionando muito, porque aí você fica preso num serviço, num trabalho, ou então sofrendo algum tipo de humilhação. Isso eu digo para mulheres também, talvez tenha até mulheres que estão em relacionamentos abusivos, que sofrem, que são maltratadas por estarem endividadas e não têm condições financeiras de se manter fora desse casamento, fora desse relacionamento. Isso serve também para homens. Por quê? Porque você joga sua energia toda em conquistar as coisas, mas você está conquistando as coisas sem
ter condições financeiras de fazer aquilo, né? E você acaba perdendo dinheiro, muito dinheiro com isso, e perdendo tempo na sua vida, e você acaba abrindo mão de outros sonhos que são muito importantes para você a longo prazo, porque você não pode realizar simplesmente porque tá dormindo e acordando com aquela dívida ali debaixo do travesseiro, porque se você não for trabalhar, se você não for lutar, se você não for lá buscar o seu salário mínimo todo mês, ou sei lá, um trabalho, talvez um salário até melhor, mas ele tá tão comprometido que ele já não tem um pingo de significado mais para você, você já vai trabalhar desanimado, você já vai trabalhar sabendo que 80% da sua renda já tá comprometida com dívidas. Gente, não entra nessa, tá? Eu já vivi isso, eu sei o que é isso, eu não quero que ninguém passe, porque o que eu passei, eu sei que tem muita gente que passa. Eu já perdi muito dinheiro na minha vida com dívida, eu já tive que aguentar situações, assim, muito ruins na minha vida por ter dívida para pagar, sabe? Por ter compromisso para cumprir. Então, eu decidi na minha vida todinha agora que eu não quero mais isso para mim, e eu também não quero que isso aconteça com você, tá? Gente, eu já passei muito perrengue com o banco querendo buscar carro, querendo apreender carro, já passei muito aperto financeiro, porque a gente não conta com o dia de amanhã, a gente não conta com os que podem acontecer, tá? Já aconteceu comigo, de eu ter prestações, 3, 4 prestações atrasadas e o banco ameaçar buscar o carro que eu tinha. Então, assim, não recomendo mesmo, porque a vida da gente são feitos de altos e baixos. É muito melhor você ter um pouquinho sobrando no seu salário todo mês e guardar aquele pouquinho para num dia você conseguir comprar uma coisa à vista, nem que seja um carrinho mais simples ou uma moto, do que você entrar num financiamento tendo uma parcela fixa para pagar, sendo que você não sabe o dia de amanhã, não sabe se você pode ficar doente, desempregado, se um imprevisto pode acontecer, se pode vir uma doença. Então, assim, não faça isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do sentido do vídeo. Se você gostou desse tema, comente aqui abaixo, posso trazer mais coisas relacionadas a isso. Eu quero muito que vocês cresçam junto comigo. Esse canal aqui vai ser de crescimento pessoal, vai ser de informação e vai ser de muita coisa boa, dica também. Tudo que eu for aprendendo, que eu for conseguindo colocar em prática, que dê certo pra mim, eu quero compartilhar com vocês. Então eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deixa o like que ajuda muito essa menina aqui sonhadora do lado de cá, que tá tentando recomeçar a vida aqui na internet, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!